A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou muito feliz de mais uma vez ter acesso ao seu lar, à sua casa, à sua família, para partilhar com você a palavra de Deus. Estou muito feliz por você estar participando conosco, de ser nosso parceiro de oração, de você estar contribuindo e cooperando com o programa Verdade e Vida. Eu desejo que este programa seja uma bênção na sua vida, na vida da sua família, da sua igreja, dos seus amigos. Hoje nós vamos partilhar uma mensagem importantíssima sobre a necessidade imperativa de aproveitar as oportunidades, de não perder as oportunidades. Chame a sua família, ligue para um amigo, porque Deus tem algo especial para o seu coração. Eu estou aguardando você. Deus abençoe o seu coração. Não perca no programa Verdade e Vida de hoje uma entrevista com o reverendo Ian Coe, o videoclipe com o quarteto Cletus. Oh, não temas, pois eu sou contigo. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Ian Coe, pastor da Igreja Presbiteriana Água Viva, em São Paulo, ali no Pacaembu. Seja bem-vindo mais uma vez, reverendo. Obrigado. Reverendo Ian, o senhor falou aqui, ainda que rapidamente, sobre o CAL. Nós vamos falar ele sobre de novo. Nós estamos encerrando já quase as inscrições do CAL. Mas queria que o senhor falasse hoje sobre discipulado, sobre evangelização através de pequenos grupos. Em que consiste esse discipulado que o senhor está vivenciando na sua igreja? A igreja lá, Sarang, na Coreia, tem crescido através desse tipo de discipulado. Em que consiste esse discipulado? Discipulado não é uma metodologia, não é uma técnica, não é somente um ensinamento unilateral. Mas sim, discipulado é eu posso falar que é uma arte, porque é uma convivência da vida. O que Jesus Cristo conviveu com os seus discípulos. Então, discipulado nada mais, o discipulador, ele tem que realmente ser apaixonado pela uma alma. Eu falaria que ele é fanático pela uma alma. Ele está pronto para se humilhar, para abrir a sua vida toda. Então, o que é importante, antes de mais nada, fazer esse discipulado, o discipulado em si, ele vai fazer uma reforma da sua própria vida para abrir toda a sua vida, que tem não somente sucesso, mas tem muito sofrimento. Geralmente o discipulador, ele tenta para que os discipulandos que falam isso, mas ele tem que abrir teu coração, a submeter a sua vida e realmente mostrar essa paixão pela essa uma alma. E como é que o discipulador vai se submeter à sua vida? Em que consiste isso? Isso é só ler a Bíblia? O que é que o senhor fala a respeito disso? Realmente esse discipulado, desde o início até o final, esse treinamento espiritual está em um treinamento indutivo. Não é que ele conduz a pessoa, somente direciona, mas ele cativa a sua espiritualidade. Então, sua preparação é mais profundeza, mais humana e pessoal. Com essa convivência, trabalha com como que essa pessoa são, né? Seus discipulandos. E assim, conhecendo a pessoa, nada mais ele faz conhecer seu ser com outras pessoas, e é assim que faz entrosamento, qual é realmente nosso fator comum, que nada mais Deus nos chamou, mas cada um tem seu talento diferente, mas nosso objetivo é igual, que é por causa de uma alma que a nossa vida tem que ser preparada. O que é que eu preciso fazer para ser um discipulador? Esse discipulador, ele mesmo, ele tem que ter uma vida espiritual comprometido com a Deus. Quer dizer, prioridade. Qualquer programação, agenda pessoal, pastoral, ele tem que colocar, em primeiro lugar, a moldar a pessoa. Não é números, ele tem que desenhar uma cena grande, mas seu enfoque sempre é a pessoa. Então, prioritário é isso. Para fazer isso, sua vida devocional diária, ele tem que rogar a Deus e Espírito Santo e realmente ele entender a sua palavra e para transferir pensamento e nível das pessoas, porque nós pregamos o que nós gostaríamos de pregar.
Mas agora a gente submete mesmo o que o povo precisa de ouvir, o que Deus quer que a gente fala para esse povo. Então, esse submeter que o pastor tem que começar. Qual a mensagem que o senhor deixaria para os amigos telespectadores que nos ouvem nesse instante? Primeira carta de Pedro fala claramente, capítulo 2, versículo 9 e diante, que somos raça eleita e sacerdócio real. Essas palavras são muito marcantes. Na verdade, quando Pedro escrevia isso pela inspiração, lembrando Êxodo 19, versículo 5 e 6, que Deus chamou seu povo Israel como nação santa, quer dizer, um reino de sacerdotes. Por quê? Tem muitas nações, humanidades, que precisam conhecer Deus. No entanto, esse povo aceitou seu privilégio, mas não cumpriu sua responsabilidade. Agora isso veio de novo, porque somos sacerdócio real e também sacerdócio universal. Então, nesse sentido, Deus nos salvou através do Senhor Jesus Cristo, pela fé, mas tem propósito na nossa vida de cumprir sacerdotes, porque Deus trabalha somente através de homens salvos, para salvar outro povo perdido. Então, para que a nossa vida seja sacerdote, mesma coisa, nós temos que atravessar o Mar Vermelho. Por que Deus levou seu povo para o Mar Vermelho? Porque eles nadavam bem, construíam barcos, nada disso, porque sua mentalidade de escravo, para a gente é mentalidade de escravo do pecador, tem que morrer sepultado no Mar Vermelho. E sai eles como exército de Deus, isto é sacerdotes mesmo, porque agora eles vão para a terra prometida. Quando eles entram no Rio Jordão, justamente por causa disso, Deus ordena entrar primeiro sacerdotes. Isso é uma representativa, que agora o povo atravessa, não pela perseguição dos egípcios, mas ele atravessa esse rio para enfrentar o inimigo que está na frente, mas como agora, não é que mentalidade de escravo, mas assim como sacerdote. Aí que sacerdotes que pisa no Rio Jordão, que abre. Agora, toda a nação sacerdotal atravessando e entrando até a prometida. E por isso que isso tudo começa com discipulado. O pastor realmente colocar sua vida toda pela uma alma. Essa uma alma tem uma potencialidade enorme, porque ele é sacerdote universal. E isso que nós precisamos fazer. Muito obrigado, pastor Jung, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. E certamente muitos pastores estarão conosco no CAL, no chamado para acordar leigos, aí em São Paulo, e no final do mês de abril, começo do mês de maio. Então, eles devem se inscrever logo e nós estaremos juntos lá para aprender mais acerca da Palavra de Deus. Nós vamos ouvir essa música e vamos voltar com a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A Palavra de Cristo para uma vida melhor. Oh, não temas, pois eu sou contigo. Sou contigo. Oh, não temas, diz o grande Deus. Oh, não temas, pois eu sou contigo. E para sempre te ampararei. Vamos enfrentar, Moisés lhe ordenou, mas todos tinham medo de lutar. Homens foram ver se dava pra vencer, se desafiassem os cananeus. 10 desses homens temeram porque pensavam que iriam morrer. Mas Josué não pensava assim, por isso lhes falou: oh, não temas, pois eu sou contigo. Sou contigo. Oh, não temas, diz o grande Deus. Oh, não temas, pois eu sou contigo. E para sempre te ampararei. Nada vejo diante de mim, só escuridão. Preciso de tuas mãos. Vem, meu Senhor, vem me socorrer. Senhor, vem me socorrer. Oh, não temas, pois
pois eu sou contigo. Sou contigo. Oh, não temas, diz o grande Deus. Oh, não temas, pois eu sou contigo. E para sempre te ampararei. Oh, não temas, pois eu sou contigo. Oh, não temas, diz o grande Deus. Diz o grande Deus. Oh, não temas, pois eu sou contigo. E para sempre te, e para sempre te, e para sempre te ampararei, diz o Senhor. Oportunidade é aquilo que, se você não aproveitar agora, ela vai embora e nunca mais você consegue tê-la de volta. Há uma estátua na cidade de Paris dedicada à oportunidade. E nessa estátua, a oportunidade é descrita como um homem que tem asas de uma águia e que está na posição de um corredor veloz. Na frente tem muito cabelo, mas atrás é calvo, não tem cabelo algum. E a ideia é esta: se você não agarrar a oportunidade pela frente, depois que ela se for, você não consegue mais segurá-la. Há muitas pessoas que perdem as oportunidades da vida. E essas oportunidades nunca mais voltam. Quando se trata de coisas comuns, às vezes você pode ter outras chances, você pode conseguir outras possibilidades favoráveis. Por exemplo, quando um jovem não vai bem numa prova, ele pode fazer uma segunda prova. Se ele não passou neste vestibular, ele pode estudar um pouco mais e passar no vestibular seguinte. Um jogador que não ganhou uma partida pode melhorar o seu performance e conquistar resultados melhores numa outra partida. Um general que quase ganhou uma guerra pode ganhar uma outra guerra. Mas quando se trata de vida ou morte, não é possível perder uma oportunidade para alcançar nova lá na frente. Eu vou lhe dizer algo. Em relação a Jesus, você também precisa aproveitar as oportunidades. Porque pode ser que, se você desperdiçar esta oportunidade, será tarde demais. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu quero conversar com você hoje sobre uma família, a família herodiana. A Bíblia fala de 4 Herodes. Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Todos esses 4 Herodes tiveram contato direto ou indireto com a pessoa de Jesus, com a mensagem do Evangelho. Esses 4 Herodes rejeitaram ou perderam as oportunidades e todos eles pereceram. Herodes o Grande governava no tempo em que Jesus nasceu. E os magos vieram do Oriente para adorar o menino Jesus. Jesus tinha nascido em Belém, uma cidade muito próxima de Jerusalém. E quando aqueles magos vindo do Oriente chegaram em Jerusalém com o propósito de ir adorar a Jesus, logo Herodes buscou informações mais precisas por meio dos escribas. E os escribas disseram que verdadeiramente haveria um Messias prometido que nasceria na cidade de Belém. Herodes era um homem inseguro, medroso, covarde e truculento. Ele já havia matado a sua mãe, já havia matado um de seus filhos e havia matado uma das suas mulheres. Ele temia qualquer pessoa que pudesse lançar sombras sobre ele ou que ele se sentisse ameaçado no seu trono. Como o recado é que aquele menino nasceu para ser rei dos judeus, Herodes, de forma truculenta e criminosa, manda matar todas as crianças de Belém, pensando com isso banir
destruir a vida do infante Jesus. Ele poderia ter assumido uma outra posição. Ele poderia ter feito o que os magos fizeram, se prostrado diante de Jesus e adorado a Jesus. Ele poderia ter recebido a mensagem que os pastores de Belém receberam dos anjos, que vieram comunicar a boa nova do Natal. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele rejeitou esta mensagem e tentou eliminar Jesus. Quantas pessoas que ainda hoje tentam eliminar Jesus? Falando impropério sobre ele, colocando-o como um pecador, como um revolucionário. Alguns colocaram Jesus até como um comunista. Mas se você hoje está diante desta mensagem, não perca esta oportunidade, porque Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, é aquele que pode trazer paz e salvação para a sua vida. Mas há um segundo Herodes, Herodes Antipas. Ele era um tetrarca, ele governava na região da Galileia. E foi este homem que mandou prender João Batista, porque João Batista denunciou o seu pecado. Esse Herodes divorciou-se da sua mulher e casou-se com a mulher do seu irmão Filipe. E quando você vai olhar a história, aquela mulher não era apenas cunhada de Herodes, ela era aparentada de Herodes, de tal maneira que Herodes cometeu o pecado de adultério e o pecado de incesto. E João Batista, profeta de Deus, precursor do Messias, não titubeou. Ele denunciou corajosamente aquele pecado do rei. Ele não mediu as consequências, ele não tinha medo de consequências, ele queria ser fiel a Deus. Ele estava pronto a perder a sua cabeça, mas não perder a sua integridade. E desta maneira, ele foi preso. Diz a Bíblia que Herodes gostava de ouvir João Batista. Ele tinha temor ao ouvir João Batista. Mas este homem agiu contra a sua consciência. E por pedido de uma mulher adúltera e de uma menina inconsequente diante de convidados bêbados, este Herodes manda decapitar o homem a quem ele temia e gostava de ouvir, o profeta João Batista. Mais tarde, ele fica intimidado porque quando Jesus aparece no cenário, ele pensa, místico que era, que João Batista tinha ressuscitado e que Jesus era o próprio João Batista que estava aparecendo para ele como um fantasma. Jesus chama esse Herodes de raposa. Quando Jesus está sendo levado para o julgamento, Jesus é levado diante deste Herodes. E diz a Bíblia que este Herodes se alegra ao ver Jesus. Não porque amasse Jesus, não porque respeitasse a Jesus, mas porque ele queria ver um milagre feito por Jesus. Ele recebera informações de que Jesus tinha poder para realizar prodígios e maravilhas, e ele queria ser testemunha ocular de um desses milagres de Jesus. E Jesus não disse sequer uma palavra para Herodes. Jesus não fez nenhum sinal diante de Herodes. E diz a Bíblia que este Herodes escarnece de Jesus, zomba de Jesus e devolve Jesus a Pôncio Pilatos. Que triste que um homem tem uma oportunidade tão rica quanto esta, de estar diante do próprio Filho de Deus, de ter escutado João Batista, o maior homem dentre os nascidos de mulher segundo Jesus, o grande pregador João Batista, que levava ao deserto uma multidão e falava-lhe ao coração. Este rei está com o coração fechado. Ele sabe da verdade, mas ele fecha os ouvidos da sua consciência, porque quer permanecer no seu pecado. Este homem está diante do próprio Filho de Deus e perde esta oportunidade. Não se arrepende e perece porque não ouviu a voz da consciência e não ouviu o evangelho da graça libertadora de Jesus Cristo. Quem sabe você, a sua família, tem tido tantas chances, tantas oportunidades. Quem sabe a sua família tem sido uma família abençoada, conseguindo e alcançando resultados tão extraordinários de liderança na sua cidade,
de projeção política, de projeção econômica, como a família herodiana. Quem sabe você tem escutado a palavra de Deus, ouvido o evangelho de Jesus. Quem sabe você tem escutado os maiores pregadores desta nação. Você tem informações suficientes para se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Mas você também, à semelhança de Herodes, está jogando fora esta oportunidade da sua vida. Mas vamos encontrar o terceiro Herodes, Herodes Agripa I. Foi este Herodes que, conforme o relato de Atos 12, prendeu alguns dos cristãos para os maltratar. Passou o fio da espada a Tiago, irmão do apóstolo João. E foi este Herodes que prendeu o apóstolo Pedro, com a intenção de entregá-lo à multidão, de entregá-lo à morte após a festa. Este homem, Herodes Agripa I, certamente ouviu o testemunho de Pedro. Talvez tenha até mesmo sido testemunha do sermão de Pedro em Jerusalém. Quem sabe tenha visto algum dos grandes milagres operados pelos apóstolos na cidade de Jerusalém. Ele foi testemunha do poder de Deus que agiu no meio daquele povo, transformando milhares de pessoas, a alegria da igreja primitiva que adorava Jesus, que amava Jesus, que proclamava o nome de Jesus. Mas ele, indiferente ao Evangelho, persegue o Evangelho, persegue os evangelistas, prende os cristãos, mata os apóstolos e quer destruir a igreja do Deus vivo. Perde a grande oportunidade da sua vida. Quem sabe, meu amigo, você tem tido tantas oportunidades. Você tem visto os milagres de Deus. Você tem escutado a palavra de Deus. Você tem ouvido os mensageiros de Deus. Quem sabe você tem visto milagres na vida de tantas pessoas. Pessoas que estavam perdidas e foram achadas. Pessoas que estavam doentes e foram curadas. Pessoas que eram cativas dos vícios degradantes e foram libertas. Pessoas que estavam indo para o inferno, que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Mas você ainda não se rendeu a esta mensagem. Não faça o que Herodes Agripa I fez. Ele perdeu a grande oportunidade da sua vida. E em seguida diz a Bíblia que, discursando diante de uma multidão que o aplaudia, ele ouviu da multidão: não é voz de homem, é voz de um Deus. E ele não deu glória a Deus. E um anjo de Deus desceu do céu e o fulminou, sendo ele devorado por vermes, morreu diante daquela multidão. Perdeu a grande chance da sua vida. Mas esta família herodiana ainda tem um outro e um último herdeiro, Herodes Agripa II. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, que Deus põe diante desse Herodes o maior de todos os apóstolos, quem sabe o maior de todos os pregadores da igreja primitiva, o próprio apóstolo Paulo, que diante de uma reunião pomposa tem Paulo a chance e a oportunidade de fazer a sua defesa e dar o seu testemunho. E Paulo, que for um perseguidor do cristianismo, Paulo, que for um homem truculento e sanguinário, testemunha diante desse Herodes Agripa II o que Jesus fizera na sua vida, como Jesus mudara a sua vida, como Jesus transformara o seu coração. E diz a Bíblia que esse Herodes escutam a Paulo: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Este homem acreditava nos profetas. Ele acreditava que a palavra de Deus era verdade. Ele acreditava que o testemunho do Evangelho era verdadeiro. Ele acreditava que só Jesus era o Salvador. E ele então, à semelhança dos outros membros da sua família, evasivamente perde a última chance da sua vida quando responde para o apóstolo Paulo: Paulo, por pouco me persuades a me fazer um cristão. Sabendo da verdade, convencido da verdade, acreditando nos profetas de Deus, ele não tem coragem de tomar uma decisão por Jesus e perde a melhor e a última chance da sua vida. Meu amigo, eu não sei quantas oportunidades você pode ter ainda na vida.
Mas a Bíblia diz que hoje é o dia, agora é o tempo. Este é o momento de você render-se a Jesus, de você largar mão de todas as desculpas, de todas as alternativas para driblar a sua própria consciência. Agora mesmo eu convido você a se render ao Filho de Deus. Chega de adiar esta decisão. Chega de tapar os ouvidos da sua consciência à voz do Evangelho. Agora mesmo é tempo de você se reconciliar com Deus. Eu quero orar com você, porque nesta hora você pode fazer a mais importante decisão da sua vida. Onde você está? Feche os seus olhos. Se você tiver a liberdade até de se ajoelhar aí onde você está, esta é a hora que você pode entregar o seu coração para Jesus e receber dele o perdão e a vida eterna. Então feche os seus olhos e ore comigo assim: ó Deus, eu acabo de ouvir mais uma vez a tua palavra. Eu tenho perdido tantas chances e tantas oportunidades na minha vida, mas eu não quero perder esta mais importante hora da minha história. Eu quero receber o Senhor Jesus como meu Salvador. Jesus, entra no meu coração, limpa-me de todos os meus pecados, lava-me, perdoa-me, transforma-me, liberta-me, salva-me. Eu me entrego aos teus pés e eu me rendo aos teus pés e eu te recebo, Jesus, como meu Salvador pessoal. Eu quero viver para o louvor da tua glória. Ó Deus, é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa permanecer firme em Cristo Jesus e viver para o louvor da glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças a Deus, porque estamos iniciando mais um ano com o programa Verdade e Vida no ar. Louvamos a Deus por esse privilégio. Graças a Deus porque se você orou, fez essa oração com o reverendo Hernandes no tema da nossa mensagem, Oportunidades Perdidas. Nós temos certeza que Deus começou a fazer uma obra nova na sua vida. E de certo, se você o reconheceu como Senhor, como Salvador pessoal da sua vida, você agora tem certeza da sua salvação, certeza da sua vida eterna em Cristo Jesus. Se você deseja adquirir essa mensagem Oportunidades Perdidas, ligue agora mesmo para 0800 119 105 e teremos um imenso prazer em disponibilizar tanto na mídia DVD como na mídia CD. E também de segunda a sexta, para quem assiste o programa Dia de Domingo aí na Rede TV Sul e no Mato Grosso, vocês podem também ligar no horário comercial de segunda a sexta para o 0800 119 105 e essa mensagem também está à sua disposição para que você possa adquirir. Adquira o DVD número 2 do programa Verdade e Vida também ligando para esse número de segunda a sexta do horário comercial ou agora que você está assistindo, ligue agora mesmo que alguém aqui da LPC terá o imenso prazer de disponibilizar para você. Neste domingo você deve visitar a igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Escola dominical de manhã, 9 horas, culto à noite, 18, 19 horas. Você é o convidado do programa Verdade e Vida. Queremos também que você entre no portal da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, www.ipb.org.br. E ao abrir o portal, você vai ver lá o site, há um banner do programa Verdade e Vida, e ao clicar nesse banner, você vai direto para o site do programa Verdade e Vida, onde de segunda a sexta, no horário comercial, de madrugada, você pode ouvir ali, assistir ali o programa Verdade e Vida, escolhendo as mensagens por tema, e Deus, de certo, vai abençoar você e a sua família. Divulgue esse novo meio pelo qual a palavra de Deus está sendo divulgada através do nosso site do programa Verdade e Vida. Até o próximo programa, quando estaremos com mais um Verdade e Vida aqui nesse mesmo horário, por essa mesma televisão. Até lá, e que tenhamos um ano verdadeiramente novo a começar de agora.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.